ele jamais poderá ser quebrado. Aleluia, Deus. Ezequias começou a reinar com 25 anos. 13 anos depois, ele já com 38 anos de idade, ele vai ser cometido por uma enfermidade. E ele vai estar muito mal. Então o profeta Isaías, ele vai ser direcionado por Deus para ir até a casa dele, ou o palacete, porque ele era um rei, e a palavra era essa: ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Olha a força da palavra que ele recebe agora: põe em ordem a tua casa, porque esta enfermidade, ela é uma enfermidade que será para a morte. Você vai morrer e não viverás. Aqui nós vemos algo sobrenatural de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que tem bagagem com Deus, que tem azeite em as suas lamparinas. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías retira-se diante da tua presença, ele estava em cima de uma cama. Muitos historiadores dizem que ele tinha um tumor no estômago, outros dizem que ele tinha uma úlcera. Não sei de fato qual era a enfermidade. De fato que a enfermidade era para que ele morresse naqueles dias. Só que ele vai usar a reserva que ele tinha com Deus, porque ele vai virar o seu rosto para a parede e ele vai começar a chorar. Ele vai começar a clamar, ele vai se humilhar. E olha a oração dele: lembra-te de mim, né? Das maravilhas que com a tua graça eu pude fazer, as maravilhas que fizemos no nome do Senhor. Ele começa a ter ali um diálogo com Deus. Então, enquanto o profeta Isaías estava para se retirar, ele vai mandar ele para que ele voltasse novamente. Coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O que é a estrutura de uma casa? Qual é a estrutura para que nós possamos permanecer com a nossa casa ajustada sobre essa terra? É uma pergunta que eu faço aqui para você e também para mim nesta noite. Como é que está a minha estrutura, espiritualmente falando, na presença de Deus? Como é que está o convívio da minha casa espiritualmente, em algumas outras áreas também falando? Porque esse tema, ele vem para nos confrontar, para que nós possamos trazer sobre a nossa vida uma reflexão de como que está a nossa casa. O que é, irmãos, que sustenta a nossa casa? E aqui nós vamos começar a primeira referência. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o irmão Wilson está organizando ali, Mateus capítulo 7, o versículo 24 e o versículo 25. Glória a Deus. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica e guarda. Não é só ouvir ou observar, irmão. É ouvir, observar e guardar e praticar. Será como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade,
mas ela vai continuar de pé. Então, se nós temos uma vida alicerçada nos pés do Senhor, dentro da sua palavra, não tem tempestade que vem, irmãos, para desestruturar a nossa casa. A nossa casa, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, ainda que nos custe a vida, nós precisamos andar de acordo a palavra, o que a palavra do Senhor nos orienta. Guardar a palavra de Deus aqui na igreja, em algumas ocasiões é muito fácil, mas o altar começa a ler em casa. No convívio do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais. Imagina nós estamos vivendo uma geração onde a gente que somos pais, a gente diz que os tempos é outros, e os nossos filhos podem fazer o que quiser. A gente tem consciência que está errado, mas eu prefiro ele aqui fazendo as coisas erradas quietinho aí no canto dele, porque eu corrigi ele de acordo com a palavra de Deus orienta. E a minha responsabilidade de observar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não a cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O descumprimento traz ruína familiar, irmão. Porque muitas das vezes a gente prega no congresso, ganha 100 almas, mas muitas das vezes a gente perde dentro Aleluia, Deus. de casa. O homem insensato, aquele que ouve, Oh, glória a Deus. conhece, mas não os guarda, não os pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Quando vinha a tempestade, quando vinha um dia mau, não prevalecerá, porque não tem estrutura, e a estrutura era gerada na palavra. Glória a Deus. Aleluia. A nossa casa precisa ser gerada na palavra. Glória a Deus. Os nossos filhos precisam ser instruídos na palavra. Glória a Deus. Posto aos pés da cruz, aí nós vamos estar preparados, porque o dia mau vai chegar. Não é porque nós queremos ou não queremos, não. O dia mau, um dia ele chega. E se o dia mau chegar e nós não estivermos preparados familiarmente, haverá destruições. Famílias serão quebradas, dissipadas. Filhos não terão relacionamento com seus pais. Os pais não terão relacionamento com filhos. E assim vice-versa. Então não tem meio termo, irmãos. Temos que construir dentro da palavra. Aleluia, Deus. Porque o descumprimento dela nos trará ruína. Josué, capítulo 7, o versículo 23 e 25.
Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e a puseram perante o Senhor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e o queimaram a fogo depois de apedrejá-los. A família de Acã. Sabe quem era Acã? Um obreiro de valor na congregação dos justos. Um homem que tinha nome. Na onde Acã chegava, o homem que vencia guerras, que estava em peleja, mas estava com a sua casa em desordens, porque ele tanto fazia o que não devia, como os seus filhos, a sua casa também fazia. O resultado disso, o dia mau chegou para a vida de Acã.